todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de EDO, mas agora tratando de aplicações dessas equações diferenciais lineares, né? Num contexto mais direto, vamos tratar do problema do decaimento radioativo, problema esse que foi construído, né, com base em resultados experimentais, onde mostraram que os elementos radioativos eles desintegram a uma taxa de proporcionalidade que é proporcional à quantidade presente do elemento. Pois bem, de uma certa forma, isso foi observado principalmente em relação ao elemento do carbono 14, que é um elemento radioativo, né? Então o carbono 14, em relação ao carbono 12, que estão presentes nos seres vivos, ela é constante. Né? Essa relação entre o carbono 14 e o carbono 12 é constante. Quando um organismo morre, a absorção de carbono 14 ela cessa. E a partir de então, o carbono 14 vai se transformando em carbono 12, a uma taxa que é proporcional à quantidade presente. Então, assim, nesse sentido, é que nós vamos tentar dar uma ideia dessa deconstrução dessa EDO. Então, a ideia principal é que a quantidade desse elemento ela vai ser temporal, né? O qual nós chamamos aqui de Q, ok? E, como já disse na introdução, a taxa de variação dessa quantidade no tempo, ela é proporcional à quantidade presente. Porém, só que nós estamos falando de decaimento radioativo, dessa desintegração do elemento. Então aqui vai aparecer um sinal de negativo. Então, nessas duas informações que foram tiradas da introdução, eu já sei que a quantidade é uma função que varia no tempo e que essa taxa de variação ela é proporcional à quantidade presente. Pois bem, resolver essa EDO significa buscar a solução. Quem é essa função? Quem é essa função? Qual é essa função no tempo? Que é solução dessa EDO? Essa é a questão aqui por trás do que da aula de hoje. Por outro lado, esse K ele é uma constante. Como já disse, de proporcionalidade, que vocês vão ver durante o exercício, que é uma taxa de evolução dessa quantidade. No caso aqui, essa é a taxa com que faz isso decrescer, essa quantidade decrescer ao longo do tempo. Por exemplo, esse K ele varia de acordo com o elemento. Então, no carbono 14, esse K ele é aproximadamente 1,244 vezes 10 a menos 4. Então, ou seja, uma outra informação é sobre a que vai ser citado em alguns exercícios, é a meia-vida. O que é essa meia-vida? Né? Meia-vida é o tempo necessário para desintegrar metade da quantidade do elemento. Então, isso aqui, guardem bem essa informação. Então, é um tempo necessário para desintegrar a metade da quantidade de elemento presente. Então, o que nós precisamos saber de antemão é que nossa EDO para decaimento radioativo foi construída. Né? Foi construída. Qual é, então, a quantidade presente variando no tempo? Né? Como é que isso se comporta? A gente já sabe que essa EDO ela é uma EDO que, se eu reescrever, né, chamar aqui de 1, reescrevendo a EDO 1, temos que essa EDO pode ser escrita dessa forma. Ou seja, cai numa EDO linear, né, de primeira ordem, cuja método para a solução nós já sabemos, visto em aulas anteriores. E outra, olha o pensamento aqui, né?
quem é a função cuja derivada dela é igual a ela mesma, né? Se nós lembrarmos disso, então a solução, usando aquele caso 2 para resolver equações lineares, nós já sabemos que essa quantidade no tempo ela pode ser escrita como c exponencial de menos kt. Então, essa é a solução. Essa é a função que dá para mim como essa quantidade se comporta no tempo. Note, se nós formos representar graficamente essa solução, eu tenho aqui no tempo, uma quantidade no tempo, né? Uma função exponencial, né? Uma função exponencial negativa. Então, ela começa de um determinado ponto e ela vai decrescendo com o tempo. Né? Esse gráfico é dessa solução, cuja a solução, esse gráfico aqui, naquela solução geral para um determinado C aqui, que vem da constante de integração, né? Pertencente aos reais. Então, eu tenho aqui a solução, o gráfico dessa solução. Ok? Então, resolver um exercício como esse nos cabe a fazer a seguinte pergunta: quem é esse C? Como C é uma constante de integração, ele vai aparecer através do PVI, onde aqui tratamos em um determinado t inicial, chamaremos de Q0. Dessa forma, né, assim, Q de 0 é igual a C vezes exponencial de menos K vezes 0, que é igual a essa quantidade desse tal elemento. Aqui é 1, isso me garante que C é igual a essa quantidade. Dessa forma, podemos concluir que a forma particular dessa solução, ou seja, a escrita, é Q0 exponencial de menos kt. Pois bem, aqui é o ponto de partida para nós tratarmos os problemas de decaimento radiativo, onde Q é a quantidade inicial, esse K é uma taxa, né? E T é o tempo. Pois bem, né? Vou botar um pouquinho mais para cima, né? Onde K é uma taxa e T é o tempo. Pois bem, então aqui nesse primeiro momento, né? A gente identificou a solução da EDO para decaimento radioativo. Podemos pensar num problema, né? Problema aqui. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo simples, né? Que fala o seguinte: um isótopo radioativo tem uma meia-vida de 16 dias. Você deseja ter 30 gramas de isótopo no final de 30 dias. Calcule a quantidade inicial do isótopo. Então, nesse exemplo, vou deixar um pouco aqui de lado, nesse exemplo 1, ele está pedindo quem é Q0. O que sabes? Que a meia-vida, né? Meia-vida, está fugindo o foco aqui, meia-vida, ele diz que corresponde a um Q de 16 dias, um tempo de 16 dias. Então, essa função, a gente já sabe que é metade, em 16 dias vão ter metade da quantidade inicial. Pois bem, então o que é que nós sabemos? Sabemos dessa informação e sabemos que a solução para decaimento radioativo
é dada por essa expressão. Ok? Sabemos isso. Então, vamos em busca desse Q0. Outra questão é, o K nós não temos. Teremos que descobrir quem é esse K. Então, a primeira coisa, nós vamos em busca desse K, que é a taxa com que esse elemento ele desintegra no tempo. Então, como Q, né, Q de T é essa expressão, eu sei que em 16 dias eu vou ter Q0 exponencial de menos K vezes 16, e isso eu já sei que vale Q0 sobre 2. Né? Q0 aqui, ó, analisando essa equação, ó, Q0 aqui, Q0 aqui, eu tenho que a exponencial de menos K vezes 16 é igual a meio. Bom, como eu disse, nós estamos em busca do K, dessa taxa com que esse elemento ele decresce. Para eu tirar esse K aqui dentro dessa função exponencial, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados, né? Logaritmo neperiano disso, né? É o logaritmo neperiano disso. Dessa forma, eu tenho que menos 16 vezes K é igual ao logaritmo, aplicando a propriedade aqui, né? Logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, né? Logaritmo de A sobre B é logaritmo de A menos logaritmo de B. Aqui, logaritmo de 1 vale zero. Então, dessa forma, eu tenho que K é igual a menos ln de 2 sobre menos 16. Né? Usando uma calculadora aí para resolver, esse K ele é aproximadamente, né, 0,0433. Né? É a taxa que ele desintegra. Gramas, no caso nós estamos usando dias aqui por causa dos 16 dias, então aqui seria, teoricamente, gramas por dia. Ok? Então encontramos K. Mas o objetivo aqui é encontrar quem é a quantidade inicial. Então assim, a minha expressão da solução já pode ser escrita dessa forma. Vezes T. Né? Pode ser escrita dessa forma. Ou seja, eu tenho aqui agora a minha incógnita, que é a questão a ser buscada. Ou qual a outra informação que eu tenho? Ele fala que em 30 dias, esqueci de anotar lá, mas ele fala aqui no próprio problema, que deseja ter 30 gramas do isótopo no final de 30 dias. Então, qual é essa quantidade? Quem é esse Q? De tal forma que após 30 dias ele tenha 30 gramas, né? É isso que ele está falando. Assim, né, o Q de 30, né, é igual a Q0, é isso, vezes exponencial de menos 0,0433 vezes 30. Isso é igual a 30 gramas, que ele diz. Após 30 dias, ele deseja ter 30 gramas. Dessa forma, vou tirar esse termo daqui, jogando para o lado de cá. Eu tenho que Q0 vai ser 30 gramas vezes exponencial de 0,0433 vezes 30. Fazendo isso na calculadora, vai me dar Q0 igual a 110 gramas. É a quantidade desse elemento, de tal forma que nessa taxa de desintegração, após 30 dias, ele vai estar com 30 gramas. Então, para ele ter 30 gramas em 30 dias, ele tem que estar com 110 gramas. Né? Ele não pediu, esse exercício não pediu. Mas aqui você já poderia construir, né, a solução completa, né, particular, ficaria dessa forma.
quantidade inicial aí é 110, vezes exponencial de menos 0,0433 vezes t. Né? Essa aqui é a solução particular para essa condição inicial que foi dada aí de 16 dias ter metade da quantidade inicial. Então essa é a tua solução para esse problema. Né? Ou seja, a função temporal, que a qualquer t que você desejar colocar em dias, vai te dizer qual é a quantidade que você terá desse elemento, ele desintegrando ao longo do tempo. Ok? Gente, encerrei aqui o exercício. Espero que vocês tenham gostado, né, e entendido. E de uma certa forma é um exemplo bem simples em que você tem que retirar de fato os dados e tentar entender o que é que está se pedindo para poder saber qual o primeiro passo a ser dado no EDO, né, em cima da solução dela. Então, até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos para vocês, gente.